Ó, uma notícia bomba aqui para vocês, trazendo dois principais problemas que eu quero expor para vocês agora, que a gente deve ficar atento. Segue o vídeo aí que eu vou estar falando para vocês. É sobre o governo, na realidade sobre a primeira semana, a surpresa trazida aí na primeira semana do governo Bolsonaro. Hoje é domingo, dia 6 de dezembro de 2019. Então é um resumo aqui que traz o reflexo da primeira semana do governo Bolsonaro. Então acompanha esse vídeo. Eles planejam cortar 30 bilhões de pensão e aposentadorias do INSS por medida provisória. Então eu separei para você aqui duas grandes preocupações, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve aqui no nosso canal para eu poder dar continuidade, para eu poder continuar trazendo essas informações. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o Drone Diário. Já se inscreve aqui, ativa o sininho para estar recebendo os nossos vídeos. Não se esqueça de deixar aquele like, que é sempre muito importante para a gente saber qual a positividade, como você recebe esses vídeos. E também compartilhe nas redes sociais. A notícia bomba aí vem no nosso resumo da semana sobre a primeira semana aí do governo Bolsonaro, que planeja cortar 30 bilhões de pensões e aposentadorias do INSS por medida provisória. Durante muito tempo, desde o ano passado, desde 2018, eu venho falando que não acabaram as revisões de benefícios no INSS. As pessoas tranquilas disseram, não, mas eu já passei pelo pente fino. Gente, fique atento. Também temos preocupações recentes aí com o novo governo. A brincadeira está apenas começando, tá? O ministro da Fazenda encara benefícios previdenciários como um gasto a ser combatido pelo governo. Você que recebe benefício por incapacidade é considerado a partir de agora pelo governo um gasto, apenas isto, um gasto pelo governo, não é uma necessidade sua não. E por isso você deve pagar o pato. Muito embora existam sim benefícios fraudulentos, os inocentes mais uma vez vão sofrer com o governo sem pessoal capacitado para trabalhar com a Previdência Social. Isso aqui é a nossa primeira preocupação. Nossa primeira preocupação é com um pessoal capacitado para o governo. Vamos falar mais disso ao longo do vídeo. Estão deixando de lado pessoas vivendo em um momento de fragilidade, na hora que mais precisam ser amparadas pelo seguro que elas pagaram a vida toda, que é o seguro do INSS. O ministro Paulo Guedes, escolhido por Jair Bolsonaro para assumir a pasta da Fazenda, apresentou na sua equipe econômica aí e classificou como prioridade a reforma da Previdência para modificar normas que regem o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios por acidente de trabalho ou doença. Então fique muito atento a partir de agora nas notícias, eu também vou trazer algumas aqui sempre que eu puder, sempre que tiver uma novidade. Nos próximos dias, de acordo com Paulo Guedes, serão publicadas regras por meio de medida provisória para propor aí no caso revisões para cortar 30 bilhões em gastos do INSS, em gastos com benefícios, com revisões de benefícios já concedidos. O pente fino não acabou, apenas está começando. Ainda não está claro como serão esses cortes, se haverá uma redução de benefícios de valor ou apenas a retificação onde houver fraudes. Como eu já havia falado em outros vídeos, em 2019 vai continuar o corte de benefícios pelo INSS. O ministro aponta que a reforma nas regras de concessão para reduzir a quantidade e o valor de benefícios futuros é fundamental para conter gastos públicos, ou seja, você que depende desse benefício para manter a sua família e está doente, vai ter que ajudar o governo. O Brasil foi corrompido, segundo o ministro, e parou de crescer com excesso de gastos. A reforma do Estado é a chave para a correção, afirma o ministro, que projeta 10 anos de crescimento sustentável no Brasil, caso a reforma da Previdência seja aprovada. Em outras palavras, eles pretendem fazer um crescimento aí no Brasil apenas com a mudança da
reforma previdenciária. Eles dizem que o Brasil vai evoluir 10 anos economicamente. Os especialistas, veja bem, especialistas, pessoas que entendem de previdência, eles se contrapõem, eles são contra os dados apresentados de déficit da Previdência, os dados apresentados pelo governo. Para você ter uma ideia, uma das medidas na reforma do governo Bolsonaro e que está presente no projeto também de Michel Temer, ou seja, não é nada de novo. Na realidade, isso eram medidas do ex-presidente Michel Temer que estão sendo aproveitadas agora. Elas já vinham, apenas não foram aprovadas. Desvincular o valor do piso dos benefícios ao salário mínimo nacional. Aqui o segundo problema que eu apresento para vocês, que é talvez aí um dos piores, além da falta de experiência dos atuais ministros e da sua seleção, que na realidade eles vão para a área econômica e não para a área previdenciária. Vou apresentar um outro grande problema. O vínculo entre o piso dos benefícios e o salário mínimo é garantido pela Constituição Federal, justamente porque conta como um caráter social do nosso sistema previdenciário. Vou explicar melhor. Para separar, desindexar, vamos colocar mais simples aqui, para separar qualquer benefício do piso do salário mínimo, o governo terá que mudar a Constituição. Não é permitido ganhar menos do que o salário mínimo. Eu não acho adequado que uma pessoa que receba menos que um salário mínimo, ainda assim que tenha havido algum aumento ao longo dos outros governos, mas o nosso salário mínimo não é o suficiente para a sobrevivência. Fiz um vídeo até um tempo atrás, o próprio governo afirma que para ter uma vida hoje, para você viver com dignidade, você teria que ganhar hoje, janeiro de 2019, R$4.000 para uma família de 4 pessoas, ou seja, R$1.000 por pessoa para ter uma vida digna, com saúde, dinheiro para comprar remédio, alimentos, roupas, lazer, acima de tudo, e ter ainda um dinheirinho para você ter condições de ir até o seu médico, manter o seu tratamento de saúde. Isso sim, uma vida digna, sem sobrar um centavo para você guardar, para você fazer uma poupança, por exemplo. E agora, como que você faz com o salário mínimo atual? É complicado. Como que você vai ganhar menos que o salário? O problema realmente são as pessoas escolhidas pelo governo, porque a experiência de Paulo Guedes com mudanças nas regras de aposentadoria, ela não é das melhores. Só para você ter uma ideia, eles querem implantar um sistema de previdência com capitalização, ou seja, você vai passar a pagar? Não, você já paga por isso hoje, só que a gente paga para o futuro. No sistema de capitalização você vai pagar para você apenas. Nos países que adotaram a previdência como o sistema de capitalização, um exemplo clássico aqui é o Chile. As mudanças geraram um colapso com os benefícios de valor irrisório, ou seja, de valor baixo, não conseguiu alcançar, e o Chile teve que abandonar o sistema de capitalização e retornar ao modelo anterior. Eu acredito que sim, os dois sistemas implantados paralelos, assim, um do lado do outro, o atual, mas também com um sistema em que você vai entrar nele, você vai participar dele de livre e espontânea vontade. Nós não temos essa cultura de poupança, que seria ótimo adquirir a partir de agora, mas como eu disse, com um salário de menos de R$1.000, R$998 por mês, não tem como fazer poupança, não tem como guardar nada, não tem como fazer uma previdência futura. Não existe. A gente tinha que ganhar no mínimo R$4.000 por mês para uma família de 4 pessoas. Ou seja, se eu fosse sozinho e eu ganhasse R$1.000, esses R$998, ainda não seria o suficiente, mas seria o mínimo. Mas nós não vivemos sozinhos. Então, o principal problema aqui é querer mudar a Constituição para você ganhar, você que recebe benefício por incapacidade, eles querem quebrar as regras e fazer com que esse benefício seja abaixo do salário mínimo. E outro problema, as pessoas que não são capacitadas para a previdência, e sim são economistas. E economias, ou melhor, economia, o que quer dizer? Corte de gastos. Então, o segundo problema aqui
Primeiro apresentado aqui é a mudança na Constituição, que não pode ser feita, senão vai ser inconstitucional, mas eles querem fazer isso através de medidas provisórias. E a outra são as caras novas apresentadas pelo governo. Vamos colocar assim, os principais responsáveis pelas medidas de arroxo nas aposentadorias dentro da equipe de Paulo Guedes não são especialistas do sistema previdenciário, entendeu? Eles não são especialistas em previdência, eles não sabem falar sobre o lado social da coisa. Uma proposta de reforma da Previdência feita apenas por políticos não é suficiente para complementar a complexidade do assunto. Qualquer coisa feita apenas um viés econômico, por exemplo, não tratará o equilíbrio e muito menos sustentação de uma proposta, que é preciso construir em muitas mãos essa proposta de previdência, convocando aí pessoas que trabalham apenas com previdência e com o lado social ao mesmo tempo, para ver a realidade de quem passa pelo problema de estar aí sem condição de trabalhar, depender da sua família desse benefício. O ministro defende ainda que as regras de despesas obrigatórias com aposentadorias e pensão sejam retiradas, pelo menos temporariamente. Gente, como retirar regras que são direitos seus garantidos pela Constituição Federal, mesmo que temporariamente? Isso é um crime. Ele disse que isso seria feito, seriam retiradas as regras de aposentadoria e pensão, mesmo que temporariamente, a fim de controlar o ritmo do crescimento dos gastos públicos, para que o governo economize com salários mínimos. Veja bem, seria melhor fazer a reforma da Previdência com os aposentados do governo, as pessoas que ganham acima de 10, 20, 30 mil reais? Será que o salário mínimo vai resolver o problema do país? Será que o salário mínimo vai resolver o problema do país? Ele afirma que sem essa reforma da Previdência, o teto vai estourar entre 2020 e 2021. A Previdência não vai ter mais condições de pagar os benefícios dos seus aposentados e futuros. Fica aqui as considerações. Primeira semana do governo Bolsonaro, já enfrentamos aí um grande medo com relação àqueles que recebem benefícios, principalmente por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez do governo. Pelo seguinte, eles querem economizar 30 bilhões de reais com salários mínimos. Primeiro, com pessoas que não entendem nada de previdência, apenas de economia. Sendo assim, eles querem cortes, eles não veem o lado social, são pessoas despreparadas. E segundo, propondo mudanças no seu direito constitucional. Pessoal, fica atento pelo seguinte: o seu direito é garantido pela lei e nem mesmo a mudança em reforma em medida provisória pode tirar aí o seu direito adquirido, tá? Então, isso que o Paulo Guedes falou, infelizmente, é uma grande bobagem. Ele não tem como retirar os seus direitos, mesmo através de medidas provisórias. Ele não pode mudar o que está na Constituição. Na Constituição já garante, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. O salário mínimo é para a dignidade da sua família. Muito embora ele esteja muito longe disso, que um salário mínimo digno hoje seria 3 vezes maior do que o proposto atualmente. Muito embora algumas pessoas venham aí contradizer o governo, elas falam: nossa, essa mudança do salário mínimo de apenas R$40 é insignificante na minha vida, eu não consigo comprar nenhum botijão de gás. Mas se você colocar esses números a nível Brasil, o governo aí tem bilhões de reais para pagar a mais, aí, bilhões de reais para pagar a mais, se ele mudar apenas, te der aumento de apenas R$1 nos benefícios. O problema é que está havendo sempre existiu aí no nosso país uma má administração. Nossos costumes são ruins, nós achamos que dependemos do governo, mas é o governo que depende da população. Enquanto essa regra do maior aí não mudar, enquanto o governo não administrar suas contas de forma correta, precisamos de uma reforma tributária urgente, não só de uma reforma previdenciária. Reforma previdenciária, sim, ela deve vir e vai ser muito bem recebida, mas tem que ser feita de maneira justa, sem mudanças na Constituição Federal, para que ninguém seja prejudicado.
Assim que eu tiver maiores informações, por enquanto somente boatos do que seriam essas tais mudanças aí nos auxílios, principalmente nas pensões por morte, nos auxílios acidente, auxílio doença, como que eles vão fazer para manter isso aí durante o ano de 2019, como que eles vão propor. Eu trago aqui para vocês, eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Eu peço desculpas pelo vídeo ser um pouco longo, eu não estou no meu ambiente aqui, costumeiro de trabalho, mas graças a Deus eu tenho acesso a muita informação. Estou estudando aqui para trazer essas informações para vocês. Isso aqui foi uma bomba que o próprio governo, não foi nenhum jornal que inventou, o próprio governo, são as palavras do governo, eles pretendem economizar 30 bilhões de reais. E você que é trabalhador com um salário mínimo vai pagar por isso. É o que eles deixaram a entender. Eu espero que eles venham aí a corrigir, até mesmo porque o atual governo não tem uma comunicação muito fluente. O presidente da República vem, fala, dá uma notícia, aí tem que vir um ministro e corrigir aquilo que o presidente disse, muito embora tenha uma segurança muito grande, através de entrevista, uma rede de televisão, o próprio presidente da República disse que não vai prejudicar a população através da reforma da Previdência. Forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Essa semana nós estamos falando aí sobre reforma da Previdência, as primeiras impressões que nós tivemos do governo Bolsonaro. Por favor, já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para todo mundo saber aí sobre os dois principais problemas que nós estamos enfrentando. Falta de preparo, pessoas que não são preparadas para a Previdência, mas são apenas economistas, e eles querem mexer na Constituição Federal, o que não é permitido, retirar direitos já existentes e que são garantidos pela Constituição. Eles querem tirar reduzir o valor do benefício para menos do que para que seja menor do que o salário mínimo. Isso é inconstitucional. Não aceite, se isso for feito, não aceite de forma alguma, tá? Você tem o seu direito garantido por lei. Forte abraço a todos. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para estar me ajudando, por favor, para que eu possa continuar aqui trazendo essas notícias. Deixa aquele like, que é muito importante, mas por favor, compartilhe isso aqui nas redes sociais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.